5 dicas do budismo para 2019. Que tenhamos um 2019 abençoado, né, gente? Um 2019 que nos permita agir de acordo com o nosso intuito, de acordo com o nosso coração, que a gente descubra a direção do coração. Porque às vezes a gente não age pelo coração, não porque a gente é bobinho, ou é do mal, ou é egoísta, mas simplesmente porque a gente ainda não conseguiu conectar esse coração, né? O coração está aqui, o órgão físico está aqui. Mas onde é que está a nossa cabeça, onde é que está o nosso pensamento, onde é que está a nossa emoção que nos afasta dessa conexão com o coração, né? Então eu preparei esse live hoje para vocês, olhando, sentindo. Eu tenho buscado muito esse ano, tá assim, muito na conexão daquela grande frase, daquele momento tão especial que eu tive em Monte Shasta, que era assim, né, o sentimento: Senhor, como posso te servir melhor? Então eu entrei nessa sintonia, entrei nessa vibração. Quer dizer, como que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu posso transferir, passar para vocês um pensamento, uma impressão, uma energia, um amor, uma visão que está dentro de mim, né? Porque a visão às vezes está na gente, às vezes a gente está muito na vibração, só que a gente não consegue chegar até as pessoas. A gente não consegue falar exatamente aquilo que o outro vai ouvir, que vai fazer, né, que vai fazer bem. Acho que você que me segue sabe que é assim. Às vezes até na família a gente tem aquelas coisas de comunicação que a palavra não chega adequada até o outro. Às vezes você está cheio de bons sentimentos e você não transmite aquilo que você gostaria de transmitir. Então eu tenho feito muito isso assim antes dos lives e quero fazer com vocês aqui nos lives essa conexão para a gente estar alinhado, tá todo mundo na mesma página, porque aí eu posso me doar muito para vocês e vocês podem receber muito aquilo que eu estou oferecendo. Então a gente está praticamente começando o ano com esses lives, né? E é hora de você que me segue no canal do YouTube, você ser meu parceiro, você curtir o canal, você fazer parte desse meu canal do YouTube, né? Você assinar o canal, assinar e compartilhar o live, que isso é uma ajuda que você me dá muito grande. Porque eu acredito muito nesse negócio de compartilhar, tá, gente? Você que é do Facebook, do Instagram e tal, compartilhem o live, avisem os amigos. Por quê? Por um motivo simples, você vai chamar pessoas que você já sabe que a pessoa tem aquela sintonia. Então, quem vem assistir um live que é mais espiritualista, que está falando de coisas mais profundas, que está falando de um processo de olhar o mundo com mais amor, com mais luz, essas pessoas que você chamar, elas já estão assim, ó, já fazem meio que parte dessa malha cósmica. Vocês lembram do evento do eclipse lunar? Então, a gente fez quase um mês desse evento, né? Porque os ciclos da Lua são de 21 dias e logo mais a gente está aí com a Lua Nova de novo, que é aquele momento onde não tem Lua no céu. Acho que nós estamos na Lua Nova, né? Pelo que eu sei. E você vê como as coisas passam rápido, né? O movimento é muito rápido. E ali a gente falava muito, né? Que é uma informação esotérica, espiritual, muito antiga, que fala do despertar de 144 mil almas. Então, 144 mil pessoas que teriam um despertar espiritual e que com as suas curas, com o seu despertar, essas 144 mil iriam trabalhar a serviço da evolução do planeta. E esse trabalhar a serviço não é só falar de coisas espirituais, é viver coisas espirituais. E para a gente viver, falar, entender, a gente tem que entender um pouquinho como é, por exemplo, a visão espiritualista, a visão de um mundo de amor e luz do budismo. Como que é a visão espiritualista do cristianismo,
apesar de nós, aqui no Brasil, termos nascido numa terra cristã, né? Nós somos, de nascimento, nós somos cristãos. Ainda que a gente tenha a influência das regiões afro, a influência do cristianismo quando se partiu e se transformou numa parte católica, uma parte mais ortodoxa e uma parte ainda com o movimento dos crentes, né? Que é muito grande. Mas qual é a filosofia? O que existe atrás desse pensamento cristão? O que existe atrás do pensamento de cada uma das religiões? Então eu quero ver se esse ano eu trago um pouco isso para vocês, porque é uma visão geral, né? É uma abertura da consciência para entender como é que essa energia espiritual se manifesta na Terra. Acho que eu estou sendo muito profunda, né? Um live de terça-feira só falando coisa difícil. Tá difícil, gente? Estou sendo profunda? Estou cansando vocês? Porque às vezes eu acho que eu estou falando coisas que eu considero, né? Eu, Maria Silvia, considero importantes, porque eu acho que a gente tem que ter uma visão expandida. A gente não pode ficar por aí dando palpite de coisa que a gente não conhece. Isso não é bom, porque a chance de falar besteira é grande, né? Pagar um mico bem legal é fácil, né, gente? É só a gente ter opinião por aquilo que a gente não conhece. Fala, Fábio. A Patrícia Brum no YouTube. Patrícia Brum no YouTube. Acho que ela está curiosa para saber o que é esse símbolo que está aí atrás de você. O que é o símbolo que está atrás de mim? Ah, sim, eu estou aqui com um símbolo que não é do budismo. Até eu podia ter trocado hoje, ter colocado um Buda, porque eu tenho vários aqui, mas não lembrei. E esse símbolo é um Shiva Nataraja. É uma representação do Senhor Shiva no hinduísmo. É uma representação da roda, a roda de Sansara, né? Porque existem muitas relações entre o budismo e o hinduísmo. Até porque o budismo nasceu na Índia. E a Índia é uma terra, é um país, é quase que um continente de tão grande, né? Com muitas coisas, com muita mitologia, com muitas coisas espirituais e com muitas histórias, lendas e tudo mais, né? E na região onde Buda nasceu, a religião também não era o budismo, né? O budismo veio com ele. Então, ali se cultuavam as entidades espirituais do hinduísmo. E aí, assim, então não estou exatamente fora. E se você for ver, né, que você não conhece ainda, até como você me faz essa pergunta, imagino que muita gente também não conhece, que no budismo tibetano, as entidades que são representadas naquelas pinturas, naquelas gravuras, nas tapeçarias que apresentam Buda, Sakyamuni, apresenta as entidades Tara, e Tara verde, Tara branca, Tara não sei o quê, tudo tem a ver, existe um intercâmbio entre essas informações, tá? Isso eu já estudei porque eu achava lindo, eu era apaixonada por isso, e em todas as vezes que eu fui para a Índia, eu olhava, eu via tudo isso, falava, nossa, eu preciso entender melhor. E aí foi o meu mergulho, tá? Então hoje o que eu compartilho com você são coisas que ao longo da minha vida eu fui estudando, né? A gente não fica sábio da noite para o dia. A gente tem um processo de estudar, de dedicar, de crescer, de mergulhar nas coisas que a gente gosta para depois a gente poder falar, né? Fala, Fábio. Você fez um movimento aí. Não, mas você gostaria de pegar... Eu queria pegar a timeline. Achei que você tinha me oferecido. Vamos ver. Vamos ver como é que o pessoal tá aí. O Fábio está dizendo que eu leio o pensamento dele. Eu leio um pouco, né, gente? Fazer o quê? Não posso deixar de ser quem eu sou, né? Vamos ver aqui? Ó, a Carol Coimbra. Que legal esse fundo novo. Ficou bem em sintonia nova, né, MS? Bem simples e bem bonito. Muito amor e gratidão. Ai, que coisa boa. Eu gostei que você gostou, tá? Então, a gente está preparando umas coisas aqui de fundo da nossa sala com a Clô. A Clô é minha amiga e ela é uma pessoa... Até eu fiz um postzinho outro dia de um vídeo dela, que é para vocês verem como é que as coisas funcionam nos bastidores, porque existe uma coisa que a gente mostra e existe um preparo de tudo isso, né? E a Chloe, minha amiga, ela trabalha como diretora de arte no mundo do cinema, da propaganda
e até dos preparos assim de design da casa das pessoas. E aí, como a gente ficou amiga, eu pedi para ela bolar um projetinho aqui, porque eu sou uma pessoa preocupada. Não é preocupada, não no mau sentido. Eu sou uma pessoa que gosta do visual. Eu admiro o belo, decoração, coisas bonitas, peças delicadas e assim, eu acho que isso traduz um pouco da personalidade da pessoa, né? E aí eu tenho esse cuidado de nada aqui é fake, não é uma coisa para aparecer, é uma coisa da minha vida que eu estou escolhendo compartilhar com vocês. Entende? Então, mesmo a estante que era cheia de livro e tal, e eu já dei muito dos meus livros, que eu tinha uma quantidade incrível de livros, mas eu fui fazendo doação, porque eu acho que já me serviu, aquilo que eu li já está dentro da minha cabeça, então vai ajudar outras pessoas, né? E aí sobraram alguns e algumas peças. E aí mesmo quando eu fazia para aquela parede, aquela estante branca que vocês já conheceram, as coisas que estavam ali não foram coisas para decorar, é uma coisa da minha vida, cada uma tem um significado. E esse Shiva Nataraja que está aqui, ele tem um significado muito forte para mim. Foi um dos primeiros símbolos que eu sonhei antes de eu saber que existia. Então aconteceu essa história para mim de ir para a Índia, de conhecer Sai Baba, foi um grande despertar espiritual e um dia eu sonhei com um grande Shiva Nataraja na minha cabeceira da cama. E era uma estátua, né? E por acaso, naquela época ainda era uma época que as pessoas viam jornal, isso foi no ano de, sei lá, 86, mais ou menos, bastante tempo, né? Eu lembro que a Elô, minha filha mais velha, era pequenininha. E aí eu vi no jornal um desenho, uma gravura do Shiva Nataraja, que é essa representação aqui. Ele tem uma grande abóboda, né? Uma grande bola em volta dele e ele é um ser, é um dançarino, ele tem gestos muito leves, é bonito e ele esmaga um demônio. E aí eu falei, gente, que coisa incrível, eu fiquei apaixonada por aquilo que eu vi, né? Que era uma representação, era um quadro, como se eu tivesse visto, coisa de sonho, né? Mergulhado no quadro. E aí eu vi no jornal aquela história do Shiva Nataraja, que era uma reportagem, acho que era sobre arte, era uma coisa de design, arte, enfim. Daí eu vi aquilo e falei, nossa, que coisa incrível, isso existe. Eu não sabia ainda das coisas da mitologia, do espiritual que estava por detrás. E aí quando eu conheci, eu me encantei. E aí, quando a primeira vez que eu vim para essa casa, que eu estou já tem 12 anos, né, que é o Espaço Alphalux, a minha mãe me deu de presente, eu ia pôr uma coisa na vitrine, eu tinha uma vitrine, porque aqui antes era uma loja, eu vendia livros, né, e vendia livros, eu tinha um espaço com atendimento e tinha uma recepção com livros que os meus clientes compravam. E aí aí ela me deu essa estátua, ela falou, pode escolher um presente. E aí eu escolhi essa estátua que está aqui, que é esse Shiva Nataraja. E tem histórias incríveis, lindas, sobre a presença de Shiva, a divindade da transformação, a energia da transformação. E é por isso que ele está aí. Então ele tem um significado para mim, eu gosto muito. Daí se você vier aqui no Espaço Alphalux, a gente tem um Ganesha de pedra, que é um Ganesha, parece uma pedra sabão, não é pedra sabão, porque eu trouxe da Índia. Eu ganhei, na verdade, uma amiga trouxe e eu comprei dessa pessoa, né? Ela fez uma importação, um Ganesha bem grande. Então tem muitas coisas aqui para mim que tem um simbolismo que dialogam com a minha alma, né? Então eu acho que as coisas têm que ter significado. Tudo que a gente faz na vida é simbólico, tudo que a gente faz na vida tem um significado. Então quando eu resolvi falar de budismo, eu resolvi falar porque eu acho que a gente tem que entender um pouco das religiões, a gente tem que entender um pouco das culturas, porque tudo isso nos afeta, né? A cultura é muito importante. O Antônio diz assim, boa noite MS, Fábio, se puder, um dia fala do xamanismo. Legal, boa ideia, Antônio, vou colocar na minha lista. Oi, Fábio. Não é? Boa ideia. A Leonilda Pereira diz assim, boa noite, um tema muito bom.
ter uma visão das várias religiões e suas origens, para podermos entender a espiritualidade. Exatamente. Espiritualidade vivida por vários povos e como está relacionada quando olhando num plano muito maior. Eu sei, a Edna Leixa, ela diz assim que ela é de Pirassununga. Um beijo para você, Edna. A Glau Bernardi também está aqui. Maria Angélica Meira Venuto, que me passou uma mensagem linda, dizendo que vem para o meu workshop de sábado. Ela vem de Diamantina e ela vai tomar um ônibus, vai passar a noite inteira no ônibus para chegar aqui no meu workshop de sábado. Isso é que é boa vontade, né, Maria Angélica? Adoro, acho lindo, você vai ser muito bem-vinda. Aproveita então, comenta um pouco. O Fábio está dizendo para eu comentar sobre o workshop, então vou comentar porque é interessante, tem a ver, gente. O workshop também é todo simbólico, porque para vocês entenderem, como é que eu raciocino? Eu sou uma pessoa mediúnica, tá? Eu nasci médium e eu abro muito o meu coração para aprender com o espiritual e me render ao espiritual, para eu ser um bom canal. Quando eu comecei a minha jornada, logo no início, os mestres me falaram que eu tinha que ter uma base, né? Para falar das coisas espirituais, para entender as coisas. E aí eu fui com muito prazer, porque eu sempre gostei, né? Eu fui estudar as coisas espirituais. A primeira coisa mais forte que eu estudei, porque foi o toque que me deu na alma, foi o hinduísmo. Então eu estudei hinduísmo porque eu gostava. Eu falava, nossa, mas o que quer dizer Shiva? Por que Shiva é assim? Por que é Brahma, Vishnu? Como é que foi criado o universo no hinduísmo? Eram coisas que eu acordava pensando naquilo, sabe? De manhã eu falava, nossa, eu não pensava assim, ai, como é que eu vou ganhar dinheiro? Não, eu pensava, como é que o universo foi criado pelo hinduísmo? E aí eu botava minha roupa e ia trabalhar, né? Porque eu tinha que trabalhar e aí eu ia ganhar dinheiro. Deus sempre cuidou, sabe assim? Como essa doida que sou eu tinha esses anseios, Deus me dava o respaldo, né? Mas era assim, em vez de eu pensar como eu vou ficar mais rica, como eu vou ganhar dinheiro, eu falava como que o universo foi criado para o hindu, né? Como foi criado pelo cristão. E aí eu comecei a estudar essas coisas anos atrás, tal, e aí foi. Então a primeira passagem que eu tive foi no hinduísmo. E foi muito interessante porque o hinduísmo, de certa forma, como é uma religião muito antiga, muito ancestral, essa religião e muitas outras religiões têm pontos em comum com o hinduísmo, porque é muito antigo, é só por isso. Então, o hinduísmo depois ele foi recebendo outras influências, outras culturas foram vindo e foram anexando histórias e mitos e informações, tá? O Fábio está me mostrando que a gente tem mais ou menos 600 pessoas ao vivo entre Instagram, Facebook e canal do YouTube. Então, na Índia, assim, e na Índia, a religião, para as pessoas mais cultas, ela é muito profunda e muito mística. Para as pessoas mais simples, que vamos dizer, não é porque é Índia que todo mundo é espiritual, tá, gente? Isso é uma grande bobagem. É que nem você dizer que você vai na Bahia e todo mundo da Bahia é do candomblé. Também é uma grande bobagem, porque na Bahia tem gente de todas as religiões, tem gente que gosta do espiritual e tem gente que não gosta de nada e pratica outras coisas, a vida da pessoa está focada em outras situações. A Índia é a mesma coisa. E na Índia existe uma divindade que é o Ganesha, que é aquele elefante que tem a tromba. A gente tem um aí, Fábio, para mostrar? Tem um aí do teu lado, pega para mim. Pega aqui, ó, bem embaixo, ó, atrás do computador. Vou mostrar para vocês o Ganesha. Depois eu vou fazer um outro live sobre o hinduísmo, mas deixa eu mostrar para vocês. Esse Ganesha aqui eu ganhei de uma amiga e já nem me lembro mais exatamente quando foi, mas é bem antigo. Será que o pessoal tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Tá ficando boa a imagem? Então, neste ritual,
no próximo sábado, nós vamos fazer um ritual para Ganesha, porque ele tem um símbolo muito forte de romper os obstáculos. Por quê? Porque Ganesha, ele tem uma história mística muito intensa, de quebra de barreiras, de rompimento da dor. Então, na Índia, ele é cultivado por todos os cantos, por todos os lados. E os pedidos são feitos para Ganesha, que ele abra os caminhos para o dinheiro, para o trabalho, para a prosperidade, para a saúde, para todas as coisas boas. E aí, para Ganesha, você oferece um ritual védico, que é um ritual sagrado, de muito, muito tempo, onde você quebra o coco. E quando você quebra o coco, você representa que você está quebrando o ego, a vaidade, que você está se abrindo ao espiritual para que o espiritual possa ter um diálogo com você. Então, neste sábado, eu vou fazer um ritual para Ganesha, nós vamos fazer a oração juntos. Eu estou pedindo que as pessoas venham usando roupa branca, que elas se preparem, assim, tomando um banho de ervas, se harmonizem dentro delas, para que elas possam participar desse ritual com muita energia boa, abertas para receber, né? Porque a gente tem que estar aberto para receber. Às vezes você participa de uma coisa muito bacana e se você não tem a abertura para receber, você não recebe. Porque não é uma questão de quem dá, a questão é de quem está aberto para receber, entende? Então a gente vai fazer um ritual para Ganesha, o ritual da quebra do coco. Vamos cantar um mantra védico que é o Vakatundra Mahakaya. É um mantra muito bonito que a gente pede que Ganesha rompa com os nossos obstáculos. E os nossos maiores obstáculos estão na cabeça, né? Está na vaidade, está nas nossas sombras emocionais. Então a gente vai pedir essa abertura como grupo para que se rompam, para que os caminhos possam se abrir. E nós aqui vamos pensar em vocês que não estão aqui, né? Vamos pensar com muita doçura para que vocês também recebam essa boa energia do ritual. Quem quiser se inscrever, o link está aí. O evento vai ser no sábado à tarde, começando por volta de 2 horas, dia 9 agora, e vai até o final da tarde, às 6 da tarde. A gente vai fazer um ritual muito completo, muito lindo, com muita devoção, com muita entrega, porque é isso que a gente tem que fazer. As inscrições online têm um valor melhor, tem um desconto e é só você acessar o link. Se você tiver qualquer problema, manda um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br. Então agora eu vou falar, ó, o pessoal gostou dessa parte, né? É tão bonita essa parte, dicas de livros onde podemos aprender sobre o budismo. Então, gente, vou contar uma coisa sobre o budismo para vocês, que é uma percepção que eu tive, que é uma percepção que não foi muito fácil, porque o budismo, ele sofre, ele tem uma compreensão dele que é assim, é como se a linguagem fosse um pouco velada. Então não existe uma explicação totalmente clara das coisas, é como se o instrutor no budismo quisesse sempre que você mergulhasse um pouco mais. E eu acho isso bom, por um lado, e difícil por outro, porque aí você tem que ter muita determinação para você estudar. Hoje aqui eu vou passar algumas coisas que eu considero muito importantes, que existem 4 princípios básicos. Vamos entrar no tema, Fábio? Tudo bem? Tudo bem. Então, 4 princípios básicos no budismo. Eu falei de 5 dicas, vou dar as 5 dicas, mas eu vou começar com as 4 que são dicas, vamos dizer assim, universais, que poderia ser no ano de 2019, 2020, 2021. Essas referências do budismo, elas são para sempre, porque são crenças, são linhas de pensamento do budismo. Então não pense assim, ai que crença limitante. Não, é assim que essa religião funciona. Aliás, está na hora da gente crescer um pouco, né? Porque com essa história de que todo mundo sabe tudo, isso me cansa um pouco, porque não é bem assim, né? Mas
Então todo mundo fala de crença limitante, só pensamento positivo. Gente, se fosse a vida assim, tava todo mundo rico, milionário, vivendo em Miami, ou sei lá eu onde, né? Só passeando por aí de jatinho. Esta não é a realidade da vida. A realidade da vida é a gente ser feliz, a gente criar harmonia, criar felicidade dentro da nossa vida, estejamos nós onde a gente está, né? Então não é estar num lugar para ser feliz, é ser feliz e com isso criar a possibilidade de estar em algum lugar especial. É o contrário, né? Mas, enfim, me cabe falar isso para vocês. A primeira percepção, a primeira linha de pensamento do budismo, que eu acho forte, mas eu acho importante, diz assim: o sofrimento existe, ele é real e não pode ser ignorado. Olha que coisa forte para pensar. Isso é uma linha de pensamento, é um jeito de encarar a vida, que até eu pus aqui para o Fábio poder postar aí para vocês. O que eu acho de legal nisso? São princípios, né? São princípios do budismo, tá? O sofrimento existe, ele é real, não pode ser ignorado. O que eu vejo nisso? Eu vejo que ele só está tornando óbvio aquilo que todo mundo sabe. Porque não existe uma pessoa nesse mundo que viva sem um ou outro sofrimento. Isso é do espírito humano, isso é do fato da gente estar encarnado. Se você não sofre por amor, você sofre por dinheiro, por trabalho, por uma relação mal resolvida com pai, com mãe, por uma questão de saúde, né? Quantas vezes a gente sofre por questão de saúde? Quantas vezes a gente sofre porque a gente queria realizar esta ou outra coisa na vida e aquela situação não abre para a gente? O sofrimento ele existe. Você veja que o budismo não está dizendo que o sofrimento é eterno. Ele está dizendo que o sofrimento existe. Então vamos aceitar isso. O sofrimento existe na vida de todas as pessoas. E o que eu vejo disso como legal? Que ele não pode ser ignorado. Então não existe na vida, e não é bom na vida, a gente fazer o jogo do contente. Tipo assim, ai, eu tô tão feliz, ai, tá tudo tão bem, ai, fulano, você tá bem? Ai, eu tô bem. Mentira, né? E as pessoas, por uma necessidade de convivência, por uma necessidade de dizer que elas são bacanas, elas acabam entrando nesse jogo do contente. Então, eu não sou a favor de você ficar chorando miséria por aí, né? Claro que não. Acho que calma aí. Mas você, com você mesmo, você com um amigo verdadeiro, você com um terapeuta, olhe para o seu sofrimento. Ele existe. Ele é real. Às vezes uma pessoa de fora pode olhar para uma outra e falar, ai, que idiota, que burra, está sofrendo só por causa de uma questão de trabalho? E eu aqui com meu filho drogado, dependente, blá, blá, blá. Né? Claro que a ponderação do sofrimento ela existe, mas a gente tem que respeitar o sofrimento do outro. Às vezes o outro está sofrendo por um trabalho e aquilo está acabando com ele. Está tirando o sono, está tirando a saúde, está fazendo a pessoa se sentir injustiçada, está fazendo um monte de mal para a pessoa. Então a gente tem que respeitar o sofrimento. O sofrimento não pode ser ignorado. A sua dor no sofrimento não tem comparação com a dor do sofrimento de outra pessoa. Então, dentro de um caminho espiritual verdadeiro, o sofrimento não deve ser ignorado. E não adianta a gente pôr uma rocha ali e dizer assim, eu só tenho pensamento positivo. Porque você não vai ter isso da noite para o dia. Então, às vezes, é muito mais curativo você assumir o sofrimento, que seja só para você. Que seja você com um grande amigo, que seja você nas suas orações com Deus, que seja você com o Ho'oponopono, que seja você com um terapeuta. Eu não sei como é que você vai lidar com isso, mas não ignore o sofrimento.
Não faça jogo do contente, das historinhas mentirosas e felizes, do materialismo. É daí que nasce o materialismo, sabe? Você sofre, você ignora que você sofre. E aí, para vencer esse foco, né? Não vou olhar para o sofrimento, as pessoas acabam assim, comprando demais, consumindo demais, voltando a mente só para ter coisas, porque é uma fuga. Eu não olho para o sofrimento, eu fujo do sofrimento e eu tento me preencher de coisas que vão passar. Então, o budismo diz assim, o sofrimento existe, ele é real e não pode ser ignorado. O que vocês pensam disso? Vamos ver a timeline do que o meu pessoalzinho amado aqui pensa dessa visão, que não é uma visão muito fácil, né? Mas eu queria ver vocês aqui. Olha que bonita, a Sheila Barbosa diz assim, vou anotar tudo, um processo para superar. A Isabel Teixeira, boa noite, agora mesmo estou aqui com uma tremenda dor de estômago por conta de uma pessoa muito especial na minha vida que passou por uma cirurgia e não posso estar perto. Olha que situação. Vou menosprezar a sua dor? Não, amada, não vou menosprezar a sua dor. Eu vou dizer que esse sentimento que está batendo no seu coração, esse afastamento que você está tendo de alguém que você quer bem, que você gostaria de estar perto e não pode, eu respeito isso. E assim você também tem que respeitar. Então faça Ho'oponopono para a sua dor, coloca a mão no estômago. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque entre você e essa pessoa existe uma conexão. Se você pensa em alguém, essa pessoa está conectada com você. Então, Ho'oponopono para aliviar a dor desse pensamento, a dor dessa conexão. Tudo bem aí, Fábio? Você falou que no princípio ainda não começou as dicas, estamos 30. Não, mas o princípio é uma dica, tá? O princípio já é uma dica. Então, a dica que está nesse sofrimento, o sofrimento existe, é o reconhecimento das dores. O princípio é, o sofrimento existe. E a dica é, reconheço as minhas dores. Tá? Quer pôr assim? Estou colocando aqui, dica 1, reconheço as minhas dores. Isso, ótimo. Dica 1, reconheço as minhas dores. Ótimo. Dica 2, tá? Vem do segundo princípio. O sofrimento tem as suas causas. Ele surge a partir dos nossos apegos excessivos e das nossas expectativas irreais. Olha que forte, eu gosto disso, né? Nesse sentido, eu acho o budismo bem legal, porque aqui o que o budismo está falando é do desapego, como é importante você se desapegar. Ele está explicando claramente, o sofrimento tem suas causas. Quer dizer, o que causa o sofrimento em nós? Ele deixa muito claro. Ele surge a partir do nosso apego excessivo e das nossas expectativas irreais. Esse é o segundo princípio. Esse é o segundo princípio. E a cura, a dica é trabalho desapego. Procura desapegar, você precisa soltar, você precisa ficar mais leve. Então, quando a gente cria apegos às pessoas, às situações, às dores, às mágoas, às conversas, àquilo que eu desejo, às vezes o nosso desejo é um apego. Quando eu solto um pouco isso, eu melhoro o meu sofrimento. Qual é a dica, então? Então, a dica é trabalhe o desapego. Aprenda a se desapegar das coisas, pessoas e situações. Dica 2, né? Aprenda. Trabalho e desapego. Tudo bem. Trabalho e desapego é bom. Vocês concordam com trabalhar o desapego? Leia um pouco o YouTube para mim, Fábio. Eu estou aqui com o Facebook. Peraí que eu estou correndo. Mariliana está aqui. Um beijo para você, Mariliana. As expectativas, ilusões e apegos. Espero que você já esteja melhor aí.
Maria Angélica está falando que é a chama amarela. Muito bem, exatamente, chama amarela. Ellen Carreto está aqui. A Regiane, sou responsável por tudo que me acontece, isso mesmo. Miriam está dizendo boa noite. Ana Couto, atualmente tantos livros sobre pensamento positivo que foge à realidade. Eu concordo com você, MS, não podemos ignorar o sofrimento. Exatamente. Mariliana, perfeito, estou aqui ouvindo e penso igual ao budismo e sei que sofrimento passa à medida em que aceitamos as coisas. Verdade. A Fátima diz que elas estão dizendo que elas estão com diarreia. Ô, gente, desejo que vocês fiquem boas, tá? Mas esse início de ano, esse começo de fevereiro aqui, para mim também tá forte. Também tá questão de saúde, às vezes pegando, um dia um pouco mais frágil emocionalmente, às vezes noites difíceis de dormir. Isso está acontecendo comigo também. Eu acho que a gente faz parte do todo, a gente faz parte do nosso país, estamos em transição, assim, tanto do governo quanto nas questões da saúde. Essa tragédia de Brumadinho também muito forte, pegou muito forte para nós brasileiros. Então, assim, há um abalo, né? O sofrimento existe, né? Não é o primeiro princípio do budismo? O sofrimento existe, isso é real, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. A Bela Encanta diz assim: hoje em dia a maioria das pessoas estão muito apegadas ao material. Verdade, super apegadas. Ó, a Sueli Kawama diz assim: estou trabalhando o desapego. É isso mesmo, Sueli, vamos trabalhar junto. A Adelaide Silveira diz que adora o budismo. Isso mesmo. Miriam, coincidência, eu também estou com diarreia. Várias pessoas reclamando. MS, você está linda de verde, não posso deixar de dizer. Obrigada, Rani. Para mim, esse aqui é meio azul, mas é um azul meio esverdeado mesmo, né? Olha, a Miriam diz assim: essa semana eu estou trabalhando o desapego. O Ronaldo Ferracin diz assim: concordo totalmente, o desapego é fundamental no caminho do autoconhecimento. Lilian Steinberg diz assim: lindo. Sandra Santos, concordo plenamente. Jaqueline Castro diz sim. E a Cecília dos Santos, sim, concordo, estou trabalhando desapego com o Ho'oponopono. Excelentes ensinamentos, Graça Caetano. Leninha Moraes, eu não tenho certeza se sei soltar, mas eu estou tentando. Hélia Laranjas diz assim: eu estou trabalhando desapego e eu sei que eu preciso disso. A Zaira Lourenço, Maria, você tem me ajudado muito nestes lives, muito obrigada. Um dia estarei nos teus cursos, muito obrigada. A Maria Emília diz assim: MS querida, como podemos ser menos controladores? E a Maria Pupim diz assim: tenho muita dificuldade de aceitar o sofrimento, estou vivendo um grande aprendizado hoje. A Ruth diz assim: eu preciso me desapegar, esse é o meu sofrimento. MS, de onde vem o apego? Por que somos tão apegados? Pergunta Carolina Darli. Eu acho, sabe, Carolina, respondendo você sobre desapego, aliás, gostei muito das perguntas de vocês, que coisa linda! Gente, vocês estão indo profundamente aqui comigo, parabéns! Obrigado, Deus, adoro trabalhar com gente que realmente quer se trabalhar. Porque essa coisa de vamos ser felizes, vamos ganhar todo o dinheiro do mundo, vamos usar a física quântica para manifestar um dinheirão na nossa vida, isso é primitivo e isso é altamente material. A gente tem que descobrir que a felicidade, quando a gente está feliz dentro de nós, o mundo favorece a gente. As histórias nos favorecem. Eu tenho vivido isso, gente, na pele, mas na pele mesmo, assim, dentro de mim, uma coisa muito doida. Quando eu comecei com a prática do Ho'oponopono, agora já tem uns 5 anos, uma pessoa falou para mim: olha, depois dos 3 anos de você praticar com muita seriedade e amor no coração, você vai começar a sentir as diferenças. E ela estava certíssima. Porque depois desse período parece que as coisas foram naturalmente se abrindo, né? Porque há um sentimento de paz. Primeiro, a aceitação do sofrimento, porque a gente precisa aceitar o sofrimento.
Eu acho que a gente pode colocar aí para eles, não, Fábio, o e-book Ho'oponopono Caminho do Amor, né? Que é gratuito. Não sei se tem gente aqui de primeira vez que está assistindo, mas se vocês estão aqui de primeira vez, acessem esse e-book Ho'oponopono Caminho do Amor. E nesse e-book eu ensino como você praticar o Ho'oponopono. E ele é gratuito, você baixa, lê com calma, lê 1, 2, 3 vezes e comece a fazer o Ho'oponopono. Por quê? Quanto mais você solta as energias que estão doendo, machucando você, você começa a receber coisas boas. E a outra dica também gratuita é você acessar o Seva Trio nas músicas, principalmente a música do Ho'oponopono, que é uma música linda e eu acho que pode trazer para você muita paz no coração, muita aceitação do seu sofrimento. Porque aceitar o sofrimento não é viver no sofrimento e não é aceitar que para sempre você vai ser um porcaria e que para sempre a vida vai ser um lixo para você. Não é isso. Aceitar o sofrimento é olhar para si mesmo e falar, ok, eu estou sofrendo, ok, eu preciso de ajuda, ok, eu preciso me amar mais. E aí vem a segunda dica, que é solta o sofrimento. Eu tenho isso me dói, isso é difícil para mim, mas eu posso soltar, solto isso, Deus. E aí a gente respira. Sabe assim? É assim que funciona. E aí a gente vai para o terceiro princípio. E ele diz assim, é possível eliminar essas causas. Elimine o apego. Você conseguirá isso com práticas corretas de meditação, mantras, estudos e atos de caridade, feitas para eliminar esse hábito. Então vamos dizer, a pessoa que está sofrendo muito, isso é muito comum e eu como terapeuta vou contar para vocês aquilo que eu vejo e eu vi durante muitos anos. Quando a pessoa está sofrendo muito, é natural ela se fechar, com dó de si mesma e às vezes com vergonha da própria dor. É tão doloroso que ela não quer comentar com ninguém. Ela não quer falar com as pessoas, ela não quer se expor, ela não tem o que falar de si mesma. Vamos dizer que uma mulher, por exemplo, está sofrendo porque ela está apaixonada ou ela está tendo um caso com um homem casado, que é uma situação dura, né? Vamos combinar que isso é duro. A pessoa pode, numa situação como essa, ela se enclausurar, porque aquilo dói para ela. Existe uma vergonha moral, o que as pessoas pensam, o que ela pensa de si mesma, o amor que ela gostaria de ter daquele homem e que ela não tem, na proporção que ela gostaria, ela quer ser reconhecida, ela não é. Eu estou citando um simples fato, eu não estou falando da vida de ninguém, tá? Mas isso é um fato e muito real. E aí o que acontece? Esse sofrimento, ele baixa a energia. Quando ele baixa a sua energia, porque ele baixou a sua autoestima, você ficou detonada ali dentro de toda essa história kármica sua, porque isso é um karma, né? É uma história que você está vivendo difícil. O que acontece? Você fica esvaziada, você não tem força para nada. Então, nessa hora é que entra os mantras, entram as orações, entram as meditações para começar a elevar a sua energia e entra a caridade, que é de alguma forma você doar o seu tempo. Não é só doar coisas. Doar coisas é importante, mas além das coisas, a gente doa amor, a gente doa atitude, a gente doa a nossa presença, a gente vai num grupo de passe, a gente doa reiki, a gente vai trabalhar numa instituição de caridade graciosamente para ajudar aqueles que têm menos. Com isso, o que vai acontecendo? A dor vai diminuindo, porque você começa a abrir a sua energia e outras situações vão se manifestando na sua vida. Vocês concordam? Gostam disso? Tudo isso ajuda.
Para que esse caminho seja mais fácil, você precisa se libertar então do apego ao desejo. Então, hoje em dia, essa questão de apego ao desejo é uma coisa forte, sabe? Porque nós estamos num momento em que muitas pessoas que trabalham como coach, com a espiritualidade, elas estão falando o tempo todo de manifestação dos desejos, de manifestação da prosperidade, de manifestação dos sonhos, fazer uma máquina de manifestação de sonhos e desejos. E isso é a contramão do espiritual, tá, gente? Deus não nos quer pobre. Deus não criou a pobreza. Mas Deus não criou também essa riqueza só do material. O que Deus pode criar dentro de nós é uma felicidade que não dependa nem da pobreza e nem da riqueza. Isso é o que ensinam as religiões mais antigas e mais conectadas com o entendimento da libertação. Então eu não preciso ser rico para eu ser feliz, leve e solto. E eu não preciso ser pobre, renunciante das riquezas do mundo, do trabalho do mundo, para eu ser feliz, leve e solto. Eu tenho que estar bem comigo. E aí, seja qual for a lição que está no meu caminho de vida, que está no meu nascimento, que está na minha família, eu vou viver com sabedoria, com alegria e com libertação. Eu vou ser feliz onde eu estou, como eu sou. E aí Deus pode trazer tanta... Eu vou estar tão em paz, eu vou estar tão alegre, eu vou estar em tanta harmonia que o universo vai começar a me dar presentes. E daí, de repente, eu vou ter um emprego melhor, eu vou ter na minha vida uma pessoa para me amar que combina com a minha energia, eu vou ter relação com a minha família, com os meus amigos, de uma forma menos tumultuada. Porque se eu estou num estado harmonizado de meditação, de liberação, de sentimentos bons, é natural, é absolutamente natural que eu atraia essa harmonia para mim. E eu vou ser um ser que recebe amor, que recebe prosperidade, que recebe bênçãos, que recebe luz, porque eu estou nessa frequência de receber. Entende? Então é libertar o apego aos desejos. Eu não preciso desejar. Eu tenho que manifestar em primeiro lugar em mim paz, amor, tranquilidade, abundância. Quando eu manifesto isso em mim, cuidando de mim, me amando, o mundo vai me amar igual. Fala, Fábio. No YouTube? No YouTube. A Carla Batista Tavares. Carla Batista Tavares. Fez uma pergunta interessante. Fez uma pergunta interessante. Eu estou repetindo aqui, o Fábio está lendo ali. Fala. O processo de desenvolvimento da espiritualidade. O processo de desenvolvimento da espiritualidade Bloqueia a prosperidade até que você se harmonize com ela? Bloqueia a prosperidade até que você se harmonize com ela? Eu acho que não, tá? Eu acho que o bloqueio da prosperidade, Carla, né, que ela chama? Carla Batista Tavares. Carla Batista Tavares. Carla, eu acho que o bloqueio da prosperidade, ele é devido ao nosso karma de vidas passadas, tá? Nós somos um espírito que está encarnado no plano material. E a gente nasce na Terra carregando em todos os sentidos o nosso karma. Se fomos bons, se fomos maus, se soubermos lidar com o dinheiro, se não soubermos, se tivermos família, se não tivermos, isso tudo vem escrito em nós e na nossa ancestralidade. Então existe, além do karma de vidas passadas, uma conexão, como se fosse uma raiz da nossa família carnal, de onde vieram nossos pais, de onde vieram os nossos avós, os bisavós e toda aquela linhagem. Então nós pertencemos a esse grande emaranhado de almas. Fala, Fábio. Tem 10 minutos para passar
2 princípios e 3 dicas. Fábio, eu já passei, não fica me bagunçando? Estou querendo o que você escreva. Ai, o Fábio, Deus o livre. Oh, meu pai do céu, para de complicar minha vida, eu já passei. Não, o Fábio é assim, gente, ele é muito certinho. Eu não sou, tá bom? Tá bom, sou bravo. Então, eu não acho que seja uma coisa da espiritualidade, porque isso seria, sabe, Carla, ver Deus como castigo. E não é assim, amada. Deus é amor, Deus quer a tua libertação. Se você, através das suas práticas espirituais, você conseguir se libertar rapidamente, tudo vem para você com facilidade, alegria, abundância e glória. Vem para você. A questão é como eu vou manifestar isso com leveza na minha vida. Então eu tenho que pensar isso, eu tenho que vibrar isso, eu tenho que harmonizar os meus relacionamentos. Por isso que eu ponho tanto foco no Ho'oponopono. Porque é um trabalho de expansão e é um trabalho de paz e de harmonia com as pessoas. A gente vai se harmonizando aos poucos, com muita paz no coração. Então, vamos obedecer aqui o Fábio, diretor. Onde eu parei, Fábio, para você? Foram 2 princípios e 2 dicas. Então, o terceiro princípio é possível eliminar as causas. O terceiro princípio. É possível eliminar as causas. Isso é muito importante como terceiro princípio. Por quê? A gente tem que acreditar que a gente pode eliminar as causas. Da mesma forma que você tem que aceitar que o sofrimento existe, porque ele é real e ele é real, essa dica está até fácil, né? Esse princípio do budismo está muito fácil da gente entender que o sofrimento é real, a gente já entendeu mesmo, porque a gente sabe como é que é. Agora, o terceiro princípio que diz assim, é possível eliminar as causas, eu também tenho que aceitar, bom, o sofrimento é real, mas é possível eliminar essas causas. E aí vem a pergunta humana, básica, que é assim, como que eu elimino essas causas? Como que eu faço isso? Mas antes até dessa parte mais objetiva, você tem que aceitar, é possível eliminar as causas. Por isso que a gente encarnou, para liberar os nossos karmas, né? Como é que você elimina as causas? Liberte-se através do desapego. Então, é a prática do desapego. Essa é a dica 3, porque essa seria a dica 2. Né? Porque ele passa junto, né, Fábio? Essas coisas, elas interagem. Esse terceiro princípio é a mesma dica, trabalho e desapego. Trabalho e desapego. Tá? A dica 3, ela é muito parecida, porque, na verdade, aqui ela é mais objetiva, porque ela diz assim, você conseguirá isso com práticas corretas de meditação, mantras, estudos e atos de caridade. Então, acho que a gente pode pôr a dica 3 como pratique meditação, mantras, estudos espirituais e atos de caridade. Põe a dica 3 assim, tá bom? Meditação, estudos espirituais. Mantras e atos de caridade. A dica de meditação, estudos espirituais, mantras e atos de caridade. Tá bom assim, né? Tá bom. Tá legal. Daí, o princípio 4. Liberte-se do apego ao desejo. E aí eu estava explicando para vocês essa questão desse mundo que a gente está vivendo. Estou recapitulando, o live deu umas voltas porque o assunto é profundo, gente. Também não adianta eu querer ser mega objetiva numa coisa que traz tanta profundidade de pensamento, né? E, aliás, se vocês estão gostando desse live, escreve aí top para a gente saber. É uma referência, é um feedback que vocês me dão, tá? Princípio 4, liberte-se do apego ao desejo. Liberte-se do apego ao desejo. Então, eu estava explicando aqui, retomando a explicação, que hoje a gente está vivendo num mundo com muita ênfase, os processos terapêuticos e todas as pessoas, ao pensamento positivo, que chega a ser um afogamento da gente, né?
Porque você pode desejar tudo, você pode querer tudo, você pode manifestar tudo. E isso não é real, tá? Isso está na contramão do destino das leis espirituais. Porque as leis espirituais, elas pedem que você desejem menos. E aí eu tenho uma frase que eu aprendi com o espiritual e eu uso para mim e acho que é de muita sabedoria, que é uma coisa que eu digo sempre, que eu queira aquilo que Deus quer que eu queira. Eu estou aberta ao divino, mas eu quero querer aquilo que Deus quer que eu queira, que dá muito menos trabalho, tá? Então, abrir mão do desejo. A gente deseja muita coisa, quanto mais a gente deseja, mais a gente sofre. E a dica 4, então? Então, a dica 4 é abrir mão do desejo. Querer menos. Dica 4, querer menos. Querer menos. Esse querer menos, não compreenda mal. Você que está aí me assistindo, não me compreenda mal. Porque esse querer menos, que o budismo, que são princípios do budismo, ele diz que é para você encontrar felicidade no dia de hoje, nas coisas que você tem hoje. É uma coisa de induzir você ao reconhecimento do bem, ao reconhecimento do amor que você tem das pessoas, das atitudes que você tem das pessoas, sabe? É um pouco daquilo que eu gosto de falar também, que é o foco no bem. Então a gente não precisa de tudo que a gente imagina para a gente ser feliz. A gente pode ser feliz com menos. Existe aí uma força nessa energia da simplicidade. E agora a dica 5, aliás, que é uma dica que diz assim: vamos trabalhar juntos de forma harmoniosa. Trabalhar com harmonia. Esse trabalhar com harmonia não é só no ambiente profissional. Aliás, é em tudo. É na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. É buscar a harmonia nos relacionamentos. Então a dica é buscar a harmonia nos relacionamentos. Buscar a harmonia nos relacionamentos. Porque isso também depende de uma boa vontade, né? Isso também depende de você. Isso depende da forma que você fala, da forma que você se expressa, né? E aí a gente chega mais perto de Deus, né? A Esther Gomes diz assim: ótimo, trabalhar o desapego de tudo aquilo que nos faz mal. Essa semana estou trabalhando o desapego, Miriam me diz isso. Vou trabalhar o desapego, a Ruth está falando. Regina, ela manda corações. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão apegadas ao mundo material. Verdade. Sueli também diz que ela está trabalhando o desapego. Maria das Graças diz assim: estou sentindo dores na garganta. Passo a noite sem dormir, às vezes amanheço. Então, Maria das Graças Santos. Claro que existe uma coisa assim, procure um médico, se trabalhe, se trate, né? Uma coisa que eu gosto de usar, que até foi bom eu ler o seu comentário, porque eu também vou fazer isso, é usar o própolis, né? Própolis é um remédio muito bom, uma coisa tão natural e com tantas possibilidades de cura. Procure ver isso numa farmácia que venda esses produtos naturais, que eu acho que pode te ajudar, tá? E faça as pazes com o julgamento. Dor de garganta, dores nessa região aqui, tem muito a ver com a palavra, o uso adequado e o uso negativo da palavra, o julgamento que você faz das pessoas, os sapos que você está engolindo, os sapos que você não está engolindo, sabe aquelas coisas que você não consegue resolver? Está tudo nessa região. Então começa com Ho'oponopono para você e acho que você vai melhorar. Nessa semana ainda, quinta-feira, eu vou trazer 3 dicas do cristianismo para 2019. Então eu vou falar um pouco sobre o cristianismo. Não vou falar sobre a Igreja Católica, nem sobre os protestantes. Eu vou falar sobre Cristo,
sobre o cristianismo, dia 7 de fevereiro, que é uma quinta-feira, a próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Eu espero que vocês tenham gostado do live de hoje. Se vocês estão gostando desse tipo de assunto que eu estou trazendo, vai terminar o live, mas você pode compartilhar ele mesmo agora, porque vai chegar na timeline de alguém e alguém vai assistir com você. E depois a gente disponibiliza o vídeo no YouTube, né, para você assistir quantas vezes você quiser. E se você está gostando, diga assim, olha, estou gostando, eu gosto desses assuntos. Por quê? Porque eu quero sempre trazer para você alguma coisa que ajude você a ver a sua vida melhor, e você ter intuições, e você saber lidar melhor com a sua espiritualidade. Queridos, obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui comigo. Foi uma troca bonita e eu fico feliz em ajudar. E como eu disse para vocês, quando no início desse ano eu estive no Monte Shasta, nos Estados Unidos, eu tive uma visão, um entendimento muito grande da palavra Senhor, como eu posso te servir melhor. E vocês estão aqui no meu serviço, no meu dia a dia, e o que eu quero é o bem de vocês. Então, um beijo no coração, muito obrigada e namastê.